Olá, tudo bem? Como estamos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Depois da prova, né, da avaliação, que vocês já receberam resultados, quem fez os trabalhos tem o qualitativo de 2 pontos. As notas vão ser lançadas e agora aguardar a continuidade do nosso conteúdo programático para fazermos aí a segunda e última avaliação. Hoje nós vamos falar sobre depreciação, amortização e exaustão. Assuntos que estão previstos lá no nosso tópico 7 do nosso programa, que a gente vai concluir esse tópico 7. Depois, nós iremos passar para a fase das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, que a gente vai ver todo o procedimento de como é que funcionam essas demonstrações, os seus detalhes para contabilização, encerramento e tudo mais. Mas hoje é dia de falarmos sobre depreciação, amortização e também exaustão. O que representa esses temas para nós dentro do nosso estudo, né, da contabilidade de custos e contabilidade industrial. Esse tema é importantíssimo para nós podermos ter aí essa diferenciação do que representa cada um desses elementos que nós temos aí como fatores de preponderância, né, de grande relevância para a nossa contabilidade, para o nosso estudo. Então, vamos iniciar falando aí sobre depreciação, amortização e exaustão. É um tema bastante interessante que a gente hoje vai tratar com vocês sobre esses 3 itens, né, que fazem parte aí do nosso estudo. Portanto, depreciação, que é o primeiro tema, é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida, geralmente de um bem móvel, né? Ou seja, depreciação nada mais é do que o registro da redução do valor dos bens móveis pelo seu desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. O que é obsolescência, professor? Obsolescência é quando aquele equipamento não está mais funcionando. Às vezes acontece isso com o nosso celular, né? A gente tem um celular bonitinho, beleza, aí aparece um modelo novo. Aí isso aqui já está obsoleto, vou querer agora não sei quantos gigas, com memória, com isso, com aquilo, que faça isso, faça aquilo. Então, isso acontece também nas empresas industriais, sobretudo, né? As máquinas são compradas, aí aparecem novas máquinas com maior capacidade de produção, e aquelas outras máquinas vão ficando obsoletas, sem uso. Então, quando se ocorre esse desgaste com o tempo, pelo uso, às vezes usa demais, não tem aquele equipamento que você usa tanto que ele se desgasta. Então, a ação da natureza, por alguma razão, que choveu, que já ficou envelhecida, então, tudo isso a contabilidade tem que registrar. E aí registra essa perda do valor do bem através do quê? Através do que nós chamamos de depreciação. Então, exatamente, deixou de ter utilidade, ficou obsoleto, eu tenho que fazer a depreciação para mostrar nos demonstrativos contábeis como é que está, de fato, a situação do valor contábil daquele bem. A cota de depreciação a ser registrada na estruturação contábil da empresa, ela pode ser registrada tanto como custo ou como despesa, e será aplicada pela taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais. Por exemplo, vamos colocar aqui veículos. Veículo utilizado na produção, para transporte diretamente de matéria-prima. Então, veículos eu vou colocar como custo. Agora, se for o veículo lá do diretor da empresa, utilizado na administração, aí não vai ser como custo, vai ser como despesa. Eu tenho uma máquina e equipamento que eu tenho sendo utilizado na produção direta, né? Então, essa máquina vai ser o quê? Custo, né? Então, eu vou debitar depreciação, que vai ser um custo, e vou creditar depreciação de máquinas e equipamentos. Perfeitamente. Então, isso vai de acordo com o bem que está sendo depreciado. Então, depreciação você vai registrando. Vamos só para ter uma ideia. Geralmente, a depreciação do veículo, ela é
ela é de 5 anos, com 5 anos o veículo está depreciado. Então, se é 5 anos, eu divido 100% dividido por 5, vai dar quanto por ano? 20%, né? Então, a cada ano, eu vou depreciando 20%. Chega no final de 5 anos, esse veículo vai estar todo depreciado. Essas taxas, quem define é a própria Receita Federal. E o importante é a gente saber o que representa a depreciação. Então, é a perda do valor do bem pelo seu uso, pela sua obsolescência, por ação da natureza, porque deixou de utilizar e vai perdendo, né? E aí nós temos que registrar. Onde é que registra isso? Através da depreciação. E é importante também que o limite deve ser observado, o limite da depreciação é o próprio valor do bem. Por exemplo, o carro, que eu falei que eram 5 anos, né? Cada ano eu vou depreciando 20%, não é verdade? Então, quando eu terminar os 5 anos, já foi depreciado o valor do bem. Vamos imaginar um carro de 50 mil reais, cada ano eu vou depreciando 20%, chega no final dos 5 anos, já está depreciado, é o próprio valor do bem. Desta forma, deve-se manter um controle individualizado por bem do tipo ficha do imobilizado ou planilha do item imobilizado, ou seja, cada bem, separadamente, especificamente, eu vou ter que ter uma fichazinha de controle para ele. Cada caminhão, cada veículo, cada máquina, eu tenho que ter o controle para eu fazendo a depreciação e abatendo na contabilidade aquele valor que foi depreciado. Então, isso deve ser feito para que o valor seja contabilizado da depreciação e somado às cotas que vão sendo registradas a cada período. A cota é aquilo que vai se lançando a cada período. E, claro, importante aqui é a finalização, né? Eu não posso depreciar mais do que o bem já estiver todo depreciado, eu paro ali, porque ele vai ficar com valor contábil zero, ok? Eu não posso depreciar, fica negativo o bem. Na hora que ele sair todo do registro contábil, né, o valor contábil dele tiver zero, ele vai estar totalmente depreciado. Vamos imaginar um carro de 50 mil, no primeiro ano, vou depreciar 20%. Então, ele vai ficar 50 mil menos 20% de 50 mil, 10 mil. Então, vai lá. Veículo, valor contábil, 50 mil, menos a depreciação, né, de 10 mil no primeiro ano, vai ficar 40 mil. No outro ano, deduzo mais 20 mil, até completar aí aos 5 anos. E isso vai sendo reduzido no valor lá contábil, nas demonstrações contábeis, sobretudo no balanço. E nós temos, como característica da depreciação, é que isso deve ser observado e reforçado, que deve ser colocado em planilha, e mensalmente deve ser contabilizada essa depreciação, né, em conta que vai ser redutora específica. Por exemplo, se é máquinas e equipamento, eu vou lançar reduzindo máquinas e equipamento. Se eu estou depreciando veículo, vou diminuir lá em veículo. Então, vai ser depreciação acumulada de veículo, depreciação acumulada de máquina e equipamento. E aquele valor do bem, ele vai reduzindo com o advento da depreciação. Então, como é que seria o lançamento contábil? Eu vou debitar depreciação, que pode ser tanto uma despesa como um custo. Se for ligado à administração, por exemplo, for um bem, um veículo do diretor, vai ser uma despesa, uma máquina e equipamento da indústria vai ser um custo, e o que nós temos de considerado como depreciação, o lançamento vai ser depreciação acumulada na conta redutora do ativo, né? A conta credora vai reduzir o ativo. Isso é que é importante a gente observar. Feito isso, a gente retoma aqui agora para o que nós chamamos de amortização. Então, o que é amortização? A amortização também, ela é a perda do valor do bem, mas só que não é o bem móvel como a depreciação. Ela já é um bem imóvel. Ela é um bem do ativo imobilizado. Aliás, não é nem imóvel, é um bem intangível, né? Que é aquele que não possui forma física. Por exemplo, marcas, patentes, elas perdem valor? Pode perder. Por exemplo, uma marca bem conceituada, não vou colocar nenhum exemplo direto, não, mas teve uma marca de carne aí que ela vinha bem mesmo, né? E agora está voltando, né? Mas aí ela teve uma queda, porque o grupo lá foi
citada em alguns casos de fraudes e tal. Aí caiu essa marca, depois voltou. Bem, e aí a Friboi, essa situação dessa marca, com certeza teve que ajustar aí no mercado, né? Ajuste no mercado em razão da sua perda, depois voltou a se valorizar. Mas então, se perdeu, eu tenho que registrar isso, se é uma marca e esse bem é intangível, eu vou fazer essa redução utilizando a figura da amortização. Então, um ativo intangível com vida útil definida, ele deve ser amortizado e a despesa ou custo, né? Dependendo se for uma marca ligada à administração, ou à própria empresa, ou então ligada diretamente à produção, vai ser um custo, e geralmente as marcas, estou colocando aqui bem intangível, quando o maior exemplo é marcas e patente, né? Isso está ligado ao custo da empresa, porque uma marca, ela é fundamental para a gente colocar o produto no mercado. Já tem até um conceito definido que marca é tudo aquilo que qualifica e designa o produto. Sem uma marca, o produto não é conhecido. Então, é necessário ter uma marca para ele alavancar suas vendas, para ele se tornar conhecido. Então, faz parte diretamente lá da comercialização. Então, é importante que, se tiver algum problema, ou se essa marca for uma vida útil definida, não, a marca só vai ter uma vida útil de 10 anos, 5 anos. Se for o caso, eu vou fazer a amortização dela a cada período. E um exemplo de bens intangíveis, né, que são passíveis de amortização, nós temos marcas e patentes, direitos autorais e fundo de comércio. Fundo de comércio nada mais é do que aquilo que a empresa tem quando é vendida, por exemplo. Tem uma empresa, uma indústria, e ela é vendida, aí com isso, quando ela é vendida, se vende o seu nome, se vende a clientela, toda aquela organização, o conceito que ela tem no mercado, isso é fundo de comércio. E também é intangível, porque você não pode estar pegando nesse bem chamado fundo de comércio, ok? E também deve ser contabilizada a amortização em conta redutora específica, que o lançamento contábil fica sendo como amortização, lá em despesa, né? Amortização de quê? Vamos imaginar, de marcas. Eu debito amortização, porque marcas vai ser custo, né? E credito a amortização acumulada de marcas, que é uma conta redutora do ativo, portanto, conta redutora de um bem intangível. E agora, por último, a gente vai tratar de um assunto também interessante, só que é a exaustão. Não é aquela exaustão que nós conhecemos, eu estou exausto, professor. Não, não é essa exaustão. Não. Essa exaustão aqui está relacionada também à perda do valor do bem pela sua utilização. Só que aqui é de recursos minerais, recursos naturais, que são utilizados também. Então, é a perda do valor do bem, dos investimentos, através da exploração dos recursos minerais ou florestais. Então, vamos imaginar, eu tenho uma jazida de ouro, e vai só tirando o ouro dali, chega um momento que essa jazida vai estar totalmente sem nada, né? Então, aquela exploração, eu vou ter que contabilizar. Vocês estão observando que a contabilidade, de fato, ela registra tudo, né? Então, a exaustão também vai ser objeto de contabilidade, sobretudo das empresas que exploram o meio ambiente, que exploram reservas minerais ou florestais. Vamos imaginar, reservas de calcário, né? Que é uma espécie de uma pedra que é utilizada na questão da plantação, que dá fertilidade ao solo, e outros tipos de minérios. Aquela minério lá de Pedro II, da opala. Lá nós temos uma empresa que explora a opala. Então, vai tirando opala. Então, essa extração, essa exploração, eu vou ter que lançar como exaustão. Se for floresta, se vamos imaginar, por exemplo, tem floresta de eucaliptos. Tem empresas que plantam eucalipto para fazer o corte, porque o eucalipto, em 5 anos, ela tem uma árvore completa. É a árvore que nasce e que fica maior, em menor espaço de tempo, né, que são os eucaliptos. Então, existem algumas reservas florestais de eucalipto. Então, as empresas plantam eucalipto, vai plantando e vai tirando de outra parte que plantou, e assim vai, sobretudo para fazer papel, né? O eucalipto é utilizado na fabricação de papel, né? E nós temos aí, se eu vou utilizando esse eucalipto, vou cortando para vender, eu tenho também que fazer essa exaustão, que também é uma medida
é que os recursos minerais vão se exaurindo e você vai ter que registrar na contabilidade, claro, a cota de exaustão. Nós temos como recursos minerais as jazidas de ouro, jazidas de petróleo, jazidas como, por exemplo, nós temos mais aí também a opala e outras mais que nós temos. E florestas são as florestas das mais diversas, como eucalipto, cedro, maracatiara, carvalho, aquilo que se tem de floresta que é explorado. Então, eu vou também ter que contabilizar no momento que está sendo utilizado, que está se exaurindo. Então, tratando de floresta natural, por exemplo, a cota de exaustão será determinada mediante relação percentual entre os recursos florestais que foram extraídos daquela floresta no período e o volume dos recursos florestais existentes no início. Então, eu vou fazer aquela relação. Quanto é que eu tinha no início? Quanto é que eu fui explorando? Então, aquilo vai se diminuindo e eu vou contabilizando. E o lançamento contábil seria exatamente também que tem que ser feito. Eu vou debitar a exaustão, dependendo da atividade da empresa, pode ser uma despesa ou pode ser um custo, e vou creditar, não é amortização acumulada, aí é exaustão acumulada. Alterem isso, é a proposta para vocês alterarem, para não pegar só o filezinho, né? Exaustão acumulada, conta redutora do ativo e, claro, se considerando um bem. Eu queria agradecer a vocês pela atenção, desejar muito sucesso a cada um de vocês, e na próxima aula nos encontraremos com um novo assunto, respondo às atividades que estão propostas para vocês sobre esses assuntos de exaustão, amortização e depreciação. Valeu? Até a próxima e conte com a gente, estaremos aqui também, caso exista alguma dúvida sobre esse importante assunto, é só nos conectar, é só nos falar que estaremos à disposição de vocês. Valeu? Valeu, tchau, tchau.